Salve, salve, palmeirenses de todo o Brasil e do mundo. Gostaria de pedir para vocês para se inscreverem em nosso canal, dar uma força aí para a gente poder crescer, continuar entregando um conteúdo legal para vocês. E, se possível, deixe o seu like e o comentário também. Valeu, obrigado. Avante palestra. Um abraço a todos vocês que seguem o Palmeiras Daily. Pessoal, vamos dar uma olhada no que o Leandro Yamin disse sobre o Palmeiras. Yamin, subiu a plaquinha, vai entrar o Breno Lopes, não sei se dá para ler. Como é que você se sente? Massa, Patrícia, amigos e amigas. Talvez seja uma solução, pensando no Palmeiras a longo prazo. A gente vai ter que se acostumar para competir contra times que contratam 7, 8 jogadores todo ano, que é o caso de Flamengo. Em algum dia vai ser o caso do Corinthians, quando conseguir pagar a dívida do estádio. E né, a gente sabe que o fluxo de dinheiro que vai entrar nesses dois clubes é difícil de competir. A gente vai ter que se acostumar a jogadores que ficam por muito tempo no clube. A gente não pode ser o nosso fluxo de entrada e saída do jogador vai ter que ser menor do que a média que a gente se acostumou em outros tempos da nossa história. O futebol talvez vá pedir isso para a gente no futuro. É uma tendência, eu estou palpitando aqui. Hoje é fácil para a gente olhar do 1 ao 11, né, digamos assim, o nosso titular clássico dos últimos 3 anos, da pandemia para cá. É fácil a gente gostar de todos eles, porque ganharam quase tudo. Mas não é normal, historicamente, a gente ver um time de 1 a 11 e o que tem menos jogos no time tem 90 jogos e a gente gostar de todos, né? O torcedor fica louco com muito menos do que isso, né? Não do Palmeiras, o torcedor em geral. A gente está falando do Palmeiras porque é o assunto. Então, o torcedor do Palmeiras, mas não estou falando que é uma coisa específica do torcedor do Palmeiras, né? Relações se desgastam, né? Você vai buscar na história jogadores que foram muito bem quistos pela torcida, mas depois de 2, 3 anos alguma coisa se deteriora, realmente a gente se cansa, o jogador se cansa, o que o Dudu está fazendo no Palmeiras há 8 anos é um caso de exceção, e sabe, a gente ter 2 laterais direitos há 200 anos no clube, eu penso que o Campeonato Brasileiro de 2030 vai começar com o Marcos Rocha e o Mike no banco, sabe? Então, essa estabilidade do nosso elenco, ela é uma ponte, ela é um atalho, ela ajuda muito as coisas se reconectarem quando alguma coisa dá errado. São pessoas que se conhecem ali já há muito tempo, são pessoas que já têm uma intimidade que é diferenciada. Estou tentando achar o lado bom de um time que contrata muito, muito pouco. Nos últimos 12 meses saíram 11, 12, entrou 2 ou 3, é muita coisa, é uma disparidade muito grande. E isso esbarra no modelo, isso esbarra nas escolhas do Abel. Não vou discutir se estavam num bom momento ou num mau momento, mas em Montevidéu, o Palmeiras tinha William Bigode, cascudo, Luiz Adriano, cascudo, Jorge, cascudo, Felipe Melo, cascudo, tudo no banco de reserva. Sem contar Patrick de Paula e outro, Veron e outros jogadores ali. O Abel hoje não tem um jogador cascudo no banco de reserva, né? Não tem um jogador que ele possa dar uma instrução e o jogador, na verdade, sabe, não precisa dessa instrução porque já tem experiência suficiente para fazer. Um Felipe Melo, por exemplo. No Felipe Melo, você põe numa semifinal de Libertadores contra o Atlético Mineiro, você não precisa explicar exatamente que ele tem que chegar no Hulk, que ele tem que intimidar, que ele tem que gastar o tempo aqui, que ele tem que soltar ali. E hoje, o Abel não tem esse banco de reserva. E aí, quando ele não tem isso, você mudou o modelo do time inteiro. Você muda a maneira como você conversa com esse time, como você conversa com esse dia a dia, e esse banco de reserva mais jovem, menos experiente, menos rodado, também, por uma questão filosófica até da vida, da idade da vida, não é uma regra, mas são jogadores mais jovens, menos rodados, logo eles tendem a se afetar mais nos momentos difíceis, porque tem menos memória, né, tem menos vivência. Então, uma coisa é o William Bigode dar a volta por cima, outra coisa é o Flaco Lopes. O Flaco Lopes não tem a experiência de vida, não só de futebol. Não estou nem entrando na questão técnica. E a gente fala tudo isso para contar do Breno Lopes. Né? O Breno Lopes, se o gol no Maracanã não é do Breno Lopes, o Breno Lopes não estaria no Palmeiras. E seria uma pena, porque o Breno Lopes é um jogador que é pau para toda obra, um jogador que, poxa, faz uma porção de coisas que eu acho, enfim, sabe, é um cara que eu gosto de ter no elenco, não como primeira opção de ataque, mas é um cara que, no fim das contas, se provou que valeu a pena ter. Mas é um tipo de jogador que hoje a gente tem como a opção do Abel para lado de campo
né, na cabeça da Bel, a impressão que eu tenho, a primeira opção é o Breno, depois é o Luiz Guilherme. Você cita o Campeonato Paulista, né, Massa? Por que não usou mais o Luiz Guilherme, né? Por que não usou mais os jovens no Campeonato Paulista? Usou muito pouco. Eu achei que ele foi muito muquirana, muito mão fechada com os meninos no Campeonato Estadual no começo do ano. Demorou para a gente diagnosticar se o Fabinho serviu ou não. Demorou para a gente ver uma porrada de coisa. O Hendrick foi para o banco, né? Quando perdeu o jogo de ida, aí o Hendrick foi titular. Digo tudo isso para dizer, para você pergunta especificamente sobre o Breno Lopes, né? Acho que o Breno Lopes não deveria ser o nosso problema. O Breno Lopes deveria ser um complemento de luxo, um cara que tem uma história no clube e alguém que teria outras opções ao lado dele, melhores tecnicamente, para um momento bom, e e mais experientes para conseguir dar aquele suporte, para conseguir dar aquela baixada de poeira no vestiário no dia a dia. Faz falta, esse jogador faz falta. O Palmeiras hoje não tem isso no banco de reserva. Perfeita análise, na minha opinião. Breno Lopes está longe de ser um craque, mas vem sendo um jogador muito útil. E fez gol até de título de Libertadores já, né? Sempre que entra, mete o seu golzinho, ajuda, corre, marca. Não é um jogador para ser titular, mas é um jogador útil. Um abraço, avante palestra.